Muito bom dia, meu locutor, e bom dia para você que acompanha o Trigal Podcast. É mais um episódio chegando aqui para você. Eu sou o Guto Nunes, estou com você todas as manhãs para falar sobre aquilo que verdadeiramente interessa, né? Como melhorar como ser humano, como nos aproximar de Deus, como tomar melhores decisões, ou seja, papo raso, aqui tu não encontra não, meu irmão, tá bom? Bora começar aqui o nosso programa de hoje, né? Esse episódio de hoje, e eu gostaria de fazer um pedido para você logo no começo, né? Não sei se você me segue aí no Spotify, mas você pode apertar aí para seguir, tá bom? Então você se torna quase como se fosse um inscrito no canal do YouTube, só que seguindo através do Spotify, o que te ajuda depois a se lembrar dos episódios, né? Ou seja, assim que surgir um novo episódio, você é notificado, tudo te ajuda pra caramba e me ajuda também. Se você puder, manda ver. Mas bora lá, direto ao ponto aqui com vocês, que é o seguinte, tá? O grande ponto desse episódio é justamente a respeito dos vícios, né? Você viu no tema aí, ou seja, o vício ele faz parte da nossa vida, né? Todo mundo convive com vícios o tempo todo, né? Desde a mais pequena idade, aí, desde o momento que você passa a ter razão, você começa a perceber que existem algumas más inclinações que elas te são muito fáceis de cair nelas, né? Então elas são para você um caminho muito mais curto, né? Que é o caminho muitas vezes do orgulho, que é o caminho da inveja, que é o caminho da luxúria, que é o caminho da preguiça, que é o caminho da gula, né? Ou qualquer outro tipo de vício. Então nós percebemos isso em nós desde muito cedo. No entanto, essa luta contra os vícios, né? Muitas vezes ela é uma luta muito como se fosse uma luta moral, né? Ou seja, não, você tem que ser bonzinho e tudo. E quando se fica só nesse discurso moral, simplesmente de não, existe um ideal de uma pessoa boa, a qual você tem que ser, tudo, muitas vezes você não encontra a força necessária para agir, né? Você não encontra a energia necessária para vencer esses vícios só quando é uma ideia, né? Uma ideia bonitinha que existe na tua cabeça. Tá? Então a primeira coisa para começar a se livrar dos vícios é entender a podridão real, existencial que os vícios trazem para você. O quanto você se torna mais fraco quando se entrega a esses vícios. Né? Uma vida orgulhosa, ela vai se distanciando de uma vida humana feliz, no fim das contas. Né? Uma vida de gula, ela vai te tornando cada vez menos capaz de agir no mundo, ela vai comprometendo a tua saúde, ela vai comprometendo o teu ser, você vai se tornando uma pessoa cada vez menos capaz de tomar boas decisões, porque você fica tão apegado, né, a comer, a desfrutar daquelas coisas, que meio que você vai perdendo força, né? Você é um ser humano, cara, você tem vontade livre, né? Como que você não consegue vencer um prato de sobremesa, né? Então, você tem que ser maior do que isso. Então é um apequenamento. O vício é uma forma de apequenamento da tua alma. O vício é uma forma de apequenamento do teu ser. Né? Você ser escravo da luxúria, né? do sexo desregrado, da masturbação ou coisa desse tipo, também é uma forma de apequenamento, porque você vai se privando, né? do amor real. Você vai se privando da forma, vamos dizer assim, de uma forma gloriosa e tão bonita que é a vivência da tua sexualidade. Então, em todos os vícios, e aqui vamos lembrar muito aqui dos pecados capitais, né, que todo mundo já tem mais ou menos na memória, em todos eles nós temos aí um apequenamento da nossa capacidade, né? O ser humano ele se torna menor quando ele se torna um viciado. E aí podemos também lembrar de outros vícios, né? Os vícios dos adictos, né? Ou seja, vícios em bebida, em droga, em jogo, em apostas, coisas desse tipo, né? O quanto isso acaba comprometendo a vida daquela pessoa e de todo mundo que ele ama ao entorno, né? Ou seja, esses vícios eles vão levando você para uma vida muito menor do que a vida que você poderia ter. Então, diante disso, ou seja, olhando dessa forma, você já começa a ter uma noção então da necessidade de se lutar contra os vícios. Ou seja, não é simplesmente por conta de um ideal, porque não é simplesmente porque é feio. Não vou fazer isso porque é feio. Não, cara, é porque a tua vida fica um lixo, tu fica um bosta se você não luta contra os teus vícios. Tá? A tua vida vai ficando cada vez menor e uma hora você vai olhar para trás e vai falar, meu, o que eu fiz da minha vida? Porque cada vez você foi deixando um pedaço seu ao longo do caminho. Tá? Até já registrando aqui que eu vou indicar uma música para vocês ouvirem e lembrarem um pouquinho dessa luta aí contra os vícios, tá bom?
Mas agora, já que entendemos a gravidade disso, ou seja, saímos do feio e bonito e entramos então na questão real, que é a vivência de uma vida verdadeira, né? Nós podemos então enfrentar agora essa questão dos vícios, mas enfrentar da maneira correta. Porque muitas vezes se fala, se prega, né, que a vivência da luta contra os vícios, ela é uma vivência gradual. Ah, não, você vai tirando um pouquinho, você vai vencendo um pouquinho ali a cada dia, né? Um dia você tira metadinha, no outro dia você tira mais 25% desse vício da sua vida. Infelizmente, meu irmão, você pode conversar com qualquer pessoa que venceu algum vício que era muito predominante na sua vida. Pode conversar com todas as pessoas que você conhece. Alguma que já foi alcoólatra, alguma que já foi drogada, alguma que já foi viciada em drogas, né? Alguma que já foi, já tinha o vício da preguiça muito forte, conseguiu vencê-lo. Tinha o vício da gula muito forte, o vício da luxúria muito forte e conseguiu vencê-lo. Você pode conversar com todas essas pessoas, né? Alguém que traía muito o esposo, a esposa e conseguiu vencer. Você pode conversar com todas elas. Todas vão falar para você o seguinte: eu venci porque um dia eu decidi cortar 100% esse vício da minha vida. Então, quando se tratam de vícios, é muito mais comum e talvez seja a grande forma de se enfrentar um vício a uma decisão verdadeira, profunda, como diria Santa Teresa d'Ávila, né, uma decidida decisão, né, uma verdadeira decisão, uma profunda decisão, que de fato corte esse vício da sua vida para nunca mais, né? O por hoje não, ele é muito importante, né? Ou seja, a vivência de que, olha, só por hoje eu não vou mais beber, só por hoje eu não vou mais me drogar, só por hoje eu não vou mais pecar. É muito importante para quê? Para dividir a grande luta que você tem, que é o quê? Que é lutar até o resto da sua vida. Então, você divide em dias para quê? Para que você tenha pequenas vitórias. Agora, o mal foi cortado na raiz desde o primeiro dia. Tá? Porque as pessoas confundem isso. Então, não, o importante é de pouquinho em pouquinho. Se você não aprender a cortar isso verdadeiramente, é muito possível que você nunca tire isso da sua vida. Tá? Um drogado que sai de 5 cigarros de maconha para 1 por dia, ele vai continuar fumando esse 1 para sempre, cara. Para sempre. Porque falta para ele uma energia. E aqui eu vou trazer uma ajuda aqui, né, de uma filosofia chinesa, né? Na filosofia chinesa existe um negócio chamado I Ching, né? Ou I Ching, né? Já que a gente fala iPhone, né? Vamos falar I Ching. É I Ching ali na frente. E no I Ching tem alguns hexagramas. Você não precisa entender de nada disso, tá bom? Eu vou deixar mais fácil. Que são alguns desenhinhos com risquinhos e são risquinhos contínuos e alguns são risquinhos quebrados, assim, sabe? Mas dentro dessa filosofia do I Ching, então, chinês, tem um I Ching que é o hexagrama 51, que ele fala sobre o despertar, ou também é chamado do I Ching do trovão, né? Então, o que ele fala justamente, né? Ele fala a respeito, então, de como um trovão sacode a terra. Esse hexagrama fala de um evento que surpreende a sua consciência e que te dá a energia destinada a limpar uma estagnação. O que isso quer dizer? Tá? Dentro da nossa vida, e o hexagrama é justamente isso, né? Ele mostra momentos, ele mostra realidades humanas que podem acontecer. Ele fala sobre o trovão, ou seja, o trovão é justamente uma mudança repentina, um choque, um despertar, que assim como o trovão sacode a terra, ele vem em um evento que surpreende a sua consciência. E a partir disso, então, você tem energia o bastante para sair da estagnação, ou seja, para sair do momento que você estava antes. Ou seja, olha, eu não consigo vencer esse vício. Faz 10 anos que eu estou tentando vencer esse vício. Agora, muitas vezes precisa-se de um evento de energia que dê força para você sair disso. Vamos trocar em miúdos aqui para você, para deixar muito claro o que eu estou querendo dizer. É o seguinte, tá? Muitas vezes uma pessoa que está roubando, né, que tem o vício ali de sempre, né, o troquinho fica mais com ela, alguma outra questão ali do serviço, uma notinha a mais, um troquinho, algo ali que está sobrando sempre fica com ela.
muitas vezes essa pessoa ela só vai conseguir mudar de vida a hora que ela vê, sei lá, o amigo de trabalho dela sendo preso do lado dela porque ele faz a mesma coisa que ela. Ou seja, ela vai enxergar aquilo como uma segunda chance, como um trovão mesmo do céu. Aquilo vai energizar ela, falar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Ou às vezes assistindo um filme, né? Ou seja é justamente ela tendo contato com o mal, né? Vendo o mal que aquilo gera nas pessoas, nela, na família dela, é que ela vai conseguir compreender, então, para o abismo onde ela está sendo levada, ou seja, a consciência dela vai receber essa energia e vai conseguir limpar essa estagnação. Vou trazer de outra forma, tá? Uma pessoa que muitas vezes está ali em conversinhas, né? É casado, tem o seu namorado ou qualquer coisa do tipo, e ele está ali com umas conversinhas já mais maliciosas com outra pessoa, tá? Muitas vezes é a hora que aquela pessoa chega meio triste, ou que ela manda aquela mensagem, a gente precisa conversar, alguma coisa assim, o coração dela entra numa batedeira, ela fala, meu Deus, eu fui descoberto, tudo. No fim, não era nada. No fim, ela vai conversar com a pessoa estava preocupada com outra coisa, tudo, mas aquela batedeira que deu, aquela injeção de energia que deu, ela tem que aproveitar esse momento para vencer esse vício, ou seja, um auxílio do céu, cara. Olha só, como é doido pensar nesse sentido, e eu acho que a filosofia chinesa, ela entende muito desse momento, né? Porque quantos de nós já não passamos, né, por momentos onde a gente estava caminhando meio torto ali, e um evento, algo que aconteceu deu energia para que a gente corrigisse a nossa rota, né? Muitas vezes nós estamos ali falando de uma maneira muito ríspida com aquela pessoa, e simplesmente aquela pessoa para de falar com a gente um dia, e aí a gente percebe, olha, não, por quanto eu preciso dessa pessoa, não posso perder essa pessoa. E a partir daquilo você retoma, né? E dá tempo ainda de consertar. Isso que é o bonito, isso que é importante, né? Então, quando você é descoberto e aquela pessoa te perdoa, né? O quanto isso te ajuda, então, a verdadeiramente mudar a rota do teu coração. Só que para isso é necessário aproveitar, então, essa energia, ou seja, limpar essa estagnação e ir em direção ao crescimento. Uma pessoa orgulhosa, que muitas vezes ela é humilhada, né, diante de todo mundo ali, ela pode ver aquilo como um grande mal. Mas olha, ao mesmo tempo ela pode ver aquilo como um grande presente de Deus para ela mudar a rota dela, para ela entender o quanto esse orgulho não estava acrescentando em nada, estava só destruindo, e ela precisa mudar a rota. Vamos falar sobre a gula, né? Que é um pecado aí, que acho que todo mundo, um vício que muita gente experimenta, eu experimento na minha vida também, é aquela hora daquele primeiro exame que vem tudo cagado, cara. Aquele primeiro triglicerídeos lá que vem alto, aquele primeira pressão que está mais alta, aquele primeiro diabetes ali que já vem estourando, né? Ou seja, esse primeiro momento onde você fala, cara, eu estou jogando minha saúde no lixo. Então vamos usar dessa energia agora para te impulsionar a direção de um crescimento, tá? Então é uma forma aqui, segundo a filosofia chinesa, né, de você utilizar a perturbação como uma oportunidade para avançar com um propósito renovado. Eles falam meio filosoficamente assim, né? Mas é justamente isso, ou seja, você utiliza essa perturbação, esse terremoto que acontece dentro de você para, olha, como uma oportunidade para você ter um novo propósito e seguir nele. Então, utilize disso, tá? Lembrando, então, como vencer um vício, então. Primeiro, tenha a noção real do quanto ele te impacta. Se você acha que é simplesmente uma convenção, as pessoas não gostam, elas acham feio fazer isso, você nunca vai se livrar do vício, tá? Você vai continuar jogando tua vida no lixo. Então, primeiro, tenha a noção real. Veja o quanto esse vício faz mal para as pessoas, tá? Procure histórias. Entenda o que os viciados nesse vício que você tem sofrem, tá? E veja isso na sua própria vida, tá? No segundo momento, então, é cortar, é dar cisão. Agora, vão ter vícios que são muito difíceis de se cortar. No entanto, né, Deus pode preparar, e aqui cabe muito mais a Deus do que a você buscar, né? Ele pode preparar, então, esse momento, né, esse momento do despertar, da tempestade, do choque, do trovão na tua vida. Quando acontecer, use isso de uma maneira sábia. Use isso para verdadeiramente se livrar disso e nunca mais voltar para esse vício, tá bom? Um beijo para você, fique com Deus, amanhã tem mais Trigal.